Da Jovem Pan. A gente vai retornar aqui a São Paulo. O feriado do Dia da Independência foi de manifestações pelo país. As maiores cidades brasileiras receberam atos políticos em defesa da democracia, liberdade de expressão e também da rede social X, que segue suspensa aqui no país. E a gente chama agora o repórter Álvaro Nocera com as últimas informações. Álvaro, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Como você disse, hoje foi um dia repleto de manifestações espalhadas pelo Brasil e tivemos uma muito grande aqui na Avenida Paulista, que começou por volta das 2 horas da tarde e terminou por volta das 5. Então, teve uma duração total de 3 horas. Muitos parlamentares e representantes discursaram. O último a falar foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, lá quase perto das 5 horas da tarde. Quando ele terminou o seu discurso, as equipes de limpeza da prefeitura já começaram a atuar aqui na Avenida Paulista, recolhendo muitos objetos, como os santinhos, panfletos, bandeiras, garrafas, latas, que foram deixadas para trás. Logo depois, a CET fez a liberação aqui da via, que agora está normalizada, com o trânsito normal, fluindo, inclusive nas ruas paralelas e adjacentes. Tiago. Bom, a gente, claro, continua acompanhando todos os desdobramentos desse sábado, de manifestações e também de momentos em que nós acompanhamos aqui em São Paulo e também em Brasília as mobilizações pelo 7 de setembro. Bom trabalho, Álvaro, até mais tarde. Agora no destaque internacional, que envolve, obviamente, o Brasil. O governo da Venezuela revogou a autorização para que a embaixada da Argentina em Caracas tenha custódia do Brasil no país. Essa revogação foi feita de forma unilateral e o Brasil irá continuar tomando conta da embaixada até que outro país assuma o local, que abriga 6 colaboradores da líder da oposição, Maria Corina Machado, acusados pelo crime chavista, de terrorismo. A declaração de Maduro explicaria o cerco do local por homens encapuzados na noite de sexta-feira. Em um comunicado, o chanceler venezuelano Ivan Gil disse que o governo foi obrigado a tomar essa decisão por causa das provas disponíveis sobre a utilização das instalações da missão diplomática para o planejamento de atividades terroristas e tentativas de assassinato contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O Brasil diz que recebeu com surpresa essa revogação de custódia de embaixada da Argentina em Caracas e afirma que só irá sair após a escolha de um país substituto. Já o governo argentino rejeitou a decisão unilateral da Venezuela. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina emitiu um comunicado dizendo que o governo venezuelano deve respeitar a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, que consagra a inviolabilidade das instalações das missões. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos o professor de Relações Internacionais, Urian Fancelli, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Tudo bem, professor? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Tiago? Prazer estar aqui com você. Bom, o governo brasileiro disse que foi pego de surpresa por essa determinação. O senhor acha que realmente tem a ver com essas questões que a Venezuela alega ou tem a ver com o posicionamento do Brasil e de outros países em relação à vitória de Nicolás Maduro na eleição? Eu acho que tem a ver, sim, com o posicionamento do Brasil, que endureceu, sim, o tom, por mais que tenha feito isso de maneira mais indireta, até mesmo porque o presidente Lula, ele continua, quando ele faz as suas declarações, a falar de forma mais leve, em relação ao Maduro. Então, ele disse, por exemplo, que o comportamento do Maduro é um comportamento que deixa a desejar, que é uma maneira que pode ser considerada leve a se tratar aí de um ditador que está perseguindo seus opositores, que está violando vários acordos internacionais, mas eu acredito que tem a ver também, Tiago, com o fato de que a Argentina, no final da semana passada, agora, não sei se foi na quinta ou na sexta, avisou que na segunda-feira entraria com um pedido de prisão para o Nicolás Maduro no Tribunal Penal Internacional, que é aquele tribunal que julga indivíduos por crimes internacionais, então ele julga pessoas, e isso deve acontecer na segunda-feira. Então essa embaixada ela é cercada em um momento no qual, logo após a Argentina fazer essa declaração. Agora, o senhor imagina o quê? De que forma que essa crise, que é uma crise diplomática, porque envolve uma embaixada, vai ser resolvida?
Não dá para. Eu não consigo pensar na menor possibilidade. A gente pode especular algumas. Uma delas é que, de fato, o Brasil ele deve aumentar o tom com a Venezuela. Eu não vejo nenhuma possibilidade de rompimento de relações de Brasil e Venezuela. Isso porque o próprio presidente Lula também falou em uma declaração nas últimas horas, nos últimos dias, que por mais que o Maduro não cumprisse com aquelas suas obrigações, que sanções, por exemplo, são mecanismos que servem para punir a população e não o governo. Então, isso é algo que eu acho que a gente pode deixar meio que fora de cogitação. Subida de tom institucional, então, muito provavelmente, não vejo a possibilidade de um rompimento também de relações do Brasil com a Venezuela, até mesmo porque quando isso aconteceu nos governos anteriores, no caso no governo do Jair Bolsonaro, é algo que o presidente Lula criticou bastante, então não vejo porque ele repetiria uma atitude que foi criticada por ele. A Venezuela está cada vez mais isolada do mundo, apesar de que conta ainda com o apoio político e econômico da China e da Rússia. Isso ficou evidente em uma reunião de portas fechadas que aconteceu entre os membros do Conselho de Segurança da ONU no final dessa semana também, no qual a China e a Rússia afirmaram que aquele lugar, aquele lugar de portas fechadas, não seria o lugar adequado para se discutir a situação na Venezuela, mas há sim um isolamento e talvez diferentemente de outras ocasiões, é um isolamento que acontece regionalmente falando também. Então, muitos países da região da América Latina, da América do Sul, se retirando da região e deixando de ter relações com o regime do Maduro. Professor Urian, o Cristiano Vilela, nosso comentarista, faz a próxima pergunta. Vilela. Professor Urian, boa noite, satisfação revê-lo. Professor, diante desse quadro que nós estamos assistindo na Venezuela e do comportamento do governo brasileiro, um comportamento pouco incisivo, deixando a desejar, para usar até a expressão que o presidente da República usou em relação a Maduro, você entende que talvez havia uma expectativa no começo do governo de que o Brasil, no governo Lula, pudesse ter um certo protagonismo ou um posicionamento mais efetivo do ponto de vista internacional, ocupando posições, se não de liderança, mas posições importantes nas questões internacionais e que, na prática, ao longo desse 1 ano e meio, o que a gente percebe em episódios como esse, por exemplo, é que o governo brasileiro está deixando a desejar com relação a essa forma de atuar internacionalmente? Eu vejo que existia, assim, uma expectativa bastante grande, principalmente em relação à atuação do Brasil nos órgãos multilaterais também. Acho que momentos em que algo poderia ter sido feito em relação até a outras tensões, outros conflitos internacionais, o Brasil deixou a desejar porque cometeu um erro gravíssimo de morrer pela boca. Então, muitas vezes, declarações específicas do presidente da República, por exemplo, um conflito em que o Brasil queria se colocar como mediador era a guerra na Ucrânia, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Só que o presidente vai lá e equipara país invasor a país invadido. Então, ele já perde ali aquele selo, talvez, de neutralidade que poderia ter em uma situação como essa. Eu vejo que o presidente pode ter mudado a sua postura em relação à Venezuela, talvez não da maneira como muitos no Brasil desejam, e eu coloco tanto pessoas de direita quanto de esquerda, porque é quase que unanimidade que o que acontece na Venezuela é um absurdo, é uma ditadura, que há violações de direitos humanos, que há violações de princípios democráticos que são muito básicos. Acho que o presidente começou a entender o custo eleitoral disso tudo, principalmente em um ano de eleição, então ele precisa ter um cuidado maior a se posicionar. Então ele não pode, por exemplo, nesse ano, fazer certas declarações que ele fazia no ano passado. Mas vejo também que, ao mesmo tempo, algumas críticas passaram a ser terceirizadas por meio do Itamaraty. Então, no momento em criticar de maneira mais direta, ao invés do presidente fazer essas críticas, o Itamaraty vai lá e solta mais uma daquelas notas à imprensa. Mas agora eu acho que ele tem entendido talvez um pouco mais que o Maduro está, acima de tudo, tentando garantir a própria perpetuação no poder e os próprios interesses. Então, amiguinho nunca foi.
E, professor, inclusive nessa semana, o presidente da Venezuela deu uma declaração, entre aspas, interessante, dizendo o seguinte, que eu só serei substituído se vier um outro chavista, né? Ou seja, ele, obviamente, joga para a plateia e mostra que não vai deixar o cargo. O Brasil pode insistir com outra eleição, essa eleição nunca vai acontecer e mesmo se acontecesse, nada garantiria que fosse diferente da que foi, né? Exato. Ele já é um herdeiro do chavismo, mas também ele não foi um herdeiro natural. Ele precisou, inclusive, aumentar o autoritarismo dele, porque ele não teve o carisma que Hugo Chávez tinha, e eu não estou em nenhum momento defendendo o Hugo Chávez, mas dizendo que por ser um líder carismático, ele conseguia persuadir parte da população que o apoiasse, mas no Maduro faltou isso. Então ele teve que compensar de outras maneiras, e algo que nós observamos hoje, né, e que também ficou bastante evidente durante aquele período de eleições, foi que essa união que teve entre a oposição ao Maduro, oposição que contou com partidos diversos, desde, enfim, da Maria Corina Machado, até mesmo com dissidentes do chavismo. Eu acho que essa união expressa exatamente isso, Thiago, que até mesmo alguns apoiadores históricos do chavismo não estão mais contentes com o Maduro. Então, ele tem que realmente ficar muito no discurso e tem que contar bastante com aquele círculo pequeno de apoiadores que ele tem, de 4, 5 pessoas em posições de poder, e também, principalmente também com os militares. Professor Urian Francelli, mestre em Direito Internacional, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Um bom fim de semana, professor. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Bom fim de semana.